mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério. Com licença. Quem é o inspetor Nogueira? Sou eu, faço o favor de entrar. Boa tarde, inspetor. Boa tarde. Eu me chamo Ernesto Rodrigues. O senhor poderia me ceder alguns minutos de seu tempo? Pois não, senhor Ernesto. Sente-se. De que se trata? Eu estou ameaçado de morte. Conte-me tudo. O senhor veio solicitar proteção policial? Vi lhe pedir que investigasse 3 crimes ocorridos há muitos anos. E é por causa desses crimes que o senhor se julga ameaçado? Não, inspetor. É por causa disto. Olhe, acabei de receber este bilhete anônimo. Faça o favor de ler. Com licença. Cuidado, afaste-se de Silvia. 3 já morreram de amor. Você pode ser o 4º. Meu amigo, este bilhete não deixa de ser uma ameaça. O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soveral, Ameaça Anônima. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência. O que é que o senhor acha desse bilhete, inspetor? Bom, em primeiro lugar, eu posso lhe garantir que foi escrito por uma mulher. A letra está disfarçada, mas não é preciso ser-se grafólogo para se ver que o talhe é francamente feminino. O papel é comum, desse papel de carta que se compra em qualquer lugar. A tinta parece de boa qualidade e foi usada uma caneta de bico fino. Já examinei o envelope, inspetor, e descobri que a carta foi colocada no correio do próprio bairro onde moro. Sim? E suspeita de alguém de sua casa? Não. Eu suspeito de alguém ligado à Fortaleza. Fortaleza? É uma casa de pedra onde mora minha noiva, inspetor. Um prédio antigo, encravado na rocha, na beira da Praia da Gávea. Fica entre a Avenida Neymar e a Estrada do Joá. Visto de longe, parece uma fortaleza. Eu moro próximo desse prédio, mas não tenho família no Rio, de maneira que... O senhor me disse que ocorreram 3 crimes há alguns anos. Agora que recebi este bilhete, acredito que tenham sido crimes e não suicídios ou acidentes. A minha história começa no ano passado, quando me mudei para um bangalô alugado na Gávea. Sou dono de uma loja de material eletrônico na cidade, mas tenho automóvel. Logo que me mudei para perto da Fortaleza, descobri que minha prima Maria Luísa vivia ali ao lado. Sua prima? Maria Luísa é minha prima em 3º grau. Descobrimos isso por acaso, numa conversa. Foi aí que ela me apresentou a sua amiga Silvia, que é a proprietária da Fortaleza. Logo que nos conhecemos, eu e Silvinha gostamos um do outro. Silvinha é adorável, inspetor. E muito rica, suponho. Sim, bastante rica e não tem família. Mora na Fortaleza apenas em companhia de Maria Luísa, que é a sua companheira de infância, e de uma governanta chamada Georgina. Apenas 3 mulheres num casarão tão grande. Há também um velho advogado, o procurador de Silvia e o médico da família. Mas esses 2 não moram na Fortaleza. Sim. Pois bem, nesses 2 últimos meses, eu e Silvinha descobrimos que somos feitos um para o outro e resolvemos nos casar. Quando foi que tomaram essa decisão? No mês passado eu lhe fiz a proposta e ela aceitou. Mas não dissemos nada a ninguém. Apenas o procurador de Silvio, o Dr. Teixeira, soube disso, pois foi encarregado de tratar dos papéis. Por que tanto mistério? Silvinha me pediu que guardasse segredo, alegando que é muito supersticiosa e
pensa que um casamento muito divulgado dá azar. Na verdade, não é nada disso. Minha noiva tem sido perseguida pela fatalidade. Explique-me isso, por favor. A primeira vez que Silvia ficou noiva tinha 18 anos. Se não me engano, o rapaz chamava-se Alionor. Alionor? Marcaram o casamento para setembro, mas ele suicidou-se em agosto. Suicidou-se? Pelo menos é o que dizem. Deu um tiro na cabeça, deixando o bilhete no qual explicava os motivos de seu gesto. Silvinha teve um desgosto muito grande. Vendeu todas as joias que a Leonor lhe oferecera para não ter tristes recordações. E embarcou para São Paulo, onde passou a residir. 3 anos depois, conheceu outro rapaz, um tal Otávio Amorim, por quem se apaixonou. Marcaram o casamento, mas antes que isso acontecesse... O noivo também deu um tiro na cabeça. O noivo dela foi assaltado numa rua escura da capital paulista e morto a tiros. Roubaram-lhe tudo, anéis, relógio, dinheiro, e a polícia não pôde descobrir os autores do latrocínio. O senhor deve imaginar o estado em que ficou Silvinha. No entanto, passaram-se 4 anos e a morte de Otávio Amorim foi esquecida. Nesse meio tempo, Silvinha voltou ao Rio de Janeiro, sempre acompanhada por minha prima, pelo Dr. Teixeira e pela governanta. E aqui conheceu outro rapaz. Ficaram noivos e marcaram o casamento. Outra vítima da maldição romântica. Foi há 2 anos. Certa noite, durante uma ceia numa boate de Copacabana, o noivo de Silva, creio que o nome dele era Arsênio, sentiu-se mal. Levaram-no para o pronto-socorro e aí descobriram que ele estava intoxicado. Os jornais falaram muito no caso, condenando a comida e o uísque servido na boate, mas... E o rapaz morreu também? Morreu, tal como os outros nas vésperas do casamento. Silvia decidiu comprar aquele velho prédio na Gávea, a Fortaleza, e isolar-se do mundo. Ali ficou residindo em companhia de Maria Luísa e da empregada. E foi ali no ano passado que nós nos conhecemos. Como foi que o senhor ficou conhecendo esses detalhes do passado de sua noiva? Foi Maria Luísa que me contou tudo. O senhor deve imaginar a minha situação, inspetor. Ao receber este bilhete anônimo, confesso-lhe que fiquei assustado, né? Sua noiva já sabe que o senhor recebeu este bilhete? Não comentei isso com ninguém. Se ela tiver que saber, eu prefiro que seja a polícia dar-lhe a notícia. Mas preferia ainda mais que Silvia não soubesse de nada, para não ficar impressionada. O senhor quer se encarregar do caso, inspetor? Dadas as circunstâncias, isto é uma ameaça de morte. E o meu departamento também tem ação preventiva. A partir desse momento, o senhor será protegido pelos meus agentes. Onde mora, senhor Ernesto? Já lhe disse, inspetor. Moro num bangalô na Gávea, quase ao lado da Fortaleza. Tenho apenas uma empregada velha e muito surda que faz A partir de hoje terá mais um empregado e não precisará receber salário. Vou mandar um detetive fazer-lhe companhia até o dia do seu casamento. A propósito, quando será o enlace? Será sábado que vem. Sábado que vem. Os outros noivos da senhorita Silvia morreram antes da cerimônia nupcial, de maneira que eu tenho apenas 5 dias para descobrir se na realidade os 3 foram assassinados pela mesma pessoa, né? A Leonor, Otávio e Arsênio, né? Perfeitamente, Sr. Ernesto. O caso já está nas minhas mãos. A qualquer momento o senhor terá notícias minhas. Margarida? A sua empregada saiu, filho. Deixou-me sozinha, se Silvinha, meu amor. Eu não sabia que você estava aqui. A Maria Luísa me disse que você tinha descido à cidade para procurar a polícia. O que aconteceu, Ernesto? Diga-me, pelo amor de Deus, o que aconteceu? A verdade é que recebi uma carta anônima com umas bobagens. Já imagino que seja. Mas por que avisou a polícia? Estarei protegido. De qualquer maneira, ninguém impedirá o nosso casamento. Não é verdade, meu bem? Ernesto. Deus não pode esquecer de mim sempre. Você sabe de tudo, não é? Prefiro não falar nisso. O passado está morto. Temos que construir o nosso futuro. Desculpe-me se avisei às autoridades, mas assim será melhor, né? O que foi que a polícia falou? Conversei com o inspetor Nogueira. Ele ficou encarregado de esclarecer o caso. Eu tenho certeza de que acabará descobrindo quem foi a mulher que escreveu aquele bilhete anônimo. Ele já sabe que foi uma mulher. Sim, meu bem. Mas não se preocupe. Deve ser uma brincadeira de mau gosto.
Deve ser uma brincadeira de mau gosto. Bom dia, chefe. Bom dia. Passei a noite toda lendo os jornais e consultando os arquivos da polícia. O que foi que você descobriu? Talvez o senhor tenha razão. Talvez tivessem sido 3 homicídios e não apenas um latrocínio. Eu trago aqui os apontamentos. O primeiro caso, Silvia Monteiro, a Leonor Fernandes. Exatamente. Estavam noivos, né? E ele se suicidou nas vésperas do casamento. A moça tinha então 18 anos e os seus pais haviam morrido um ano antes. Ela era a única herdeira. No dia 18 de agosto, um mês antes da data do enlace, o rapaz matou-se com um tiro de revólver. Agora deixou um bilhete, revelando ser portador de um mal incurável. Ficou provado isso na autópsia? Bom, ele se suicidou e a polícia não suspeitou de crime na época. Silvia Monteiro embarcou então para São Paulo. Aos 21 anos, tornou a ficar noiva. O rapaz chamava-se, espera aí, ele... deixe-me ver... Otávio Amorim. A morte desse rapaz parece-me clara. Foi assassinado. Tudo indicava latrocínio. Nenhuma das pessoas ligadas a ele foi suspeitada. A propósito, Silvia Monteiro tinha um álibi para a noite do crime que foi considerado perfeito pela polícia. Além disso, a noiva não tinha motivos para desmanchar o noivado de forma tão violenta, Adiante. O que aconteceu exatamente há 2 anos passados? Estamos chegando lá, vamos chegar lá. Na noite de 23 de outubro de 1982, Silvia Monteiro e seu novo comprometido, Arsênio Santos, foram jantar numa boate de Copacabana. Acompanhava-os o Dr. Borges, médico de Silvia, e amiga íntima da pequena, Maria Luísa, Arsênio comeu um estrogonofe e bebeu várias doses de uísque. Daí a pouco sentiu-se mal e foi levado para o hospital onde faleceu. Os médicos atestaram intoxicação aguda. Que espécie de intoxicação? Bom, ficou provado que a carne estava estragada. Mas o senhor tem razão, inspetor. Os casos poderiam ter sido homicídio. Mas Carlinhos, o primeiro noivo, a Leonor, poderia não se ter suicidado, apesar da carta suicida possivelmente forjada. O segundo noivo foi assassinado sem dúvida alguma. E o terceiro também poderia ter sido envenenado. Portanto, vamos encarar este bilhete anônimo recebido pelo Sr. Ernesto Rodrigues como uma peça importante no inquérito. Agora eu estou convencido de que os noivos da senhorita Silvia Monteiro foram mortos pela mesma pessoa, que também pretende matar o Sr. Ernesto. Vamos fazer uma visita ao bangalô da Gávea. Estava à sua espera, inspetor. Esta é minha casa. Passou bem a noite? Dormi pouco, mas não aconteceu nada. Seu detetive continua em franca atividade examinando tudo. Eu creio que ele passou a noite de vigília. Temos que tomar todo cuidado, Sr. Ernesto. Eu não quero assustá-lo, mas é bem possível que alguém pretenda meter-lhe um grande susto ou tentar contra a sua vida, o que será pior. De qualquer forma, está provado que o seu casamento com a senhorita Silvia não agrada a alguém, como também não agradaram os noivados anteriores. Olha, falando francamente, o senhor não suspeita de ninguém? Quem faria isso? Maria Luísa? Não creio que sua amizade por Silvia seja tão egoísta. O doutor Teixeira é o procurador de Silvia, mas não acredito que tenha esbanjado o dinheiro dela. O doutor Borges? Qual é o velho médico sossegado que só quer sombra e água fresca? Há muitos anos que esse doutor Borges é médico de sua noiva? Muitos. Silvia me disse que o conheceu num consultório modesto onde ele fazia experiências químicas. Desde que se consultou com ele pela primeira vez, gostou do velho. Desde aí ele se ligou a ela por uma grande amizade. Mas não sei se o Dr. Borges esteve em São Paulo por ocasião da morte de Otávio Amorim. Creio que só uma pessoa poderá me dizer algo a respeito dos moradores e visitantes assíduos da fortaleza. A própria senhorita Silvia Monteiro. O senhor se incomodaria de me levar até lá? De forma alguma, inspetor. Aliás, Silvinha já sabe que eu preveni a polícia. Vamos então até a fortaleza? Vamos, inspetor. Fica ali do outro lado da estrada.
O momento é oportuno para uma visita. Se não me engano, eu vi o automóvel do Dr. Borges estacionado em frente à Casa de Pedra. Ele deve estar lá fazendo uma visita. Muito prazer, inspetor. O Ernesto me contou. Esta é minha amiga de infância, Maria Luísa de Almeida. E este é o Dr. Borges. Prazer, inspetor. Meu primo teve boa ideia em chamar a polícia. Assim nós nos sentimos mais protegidas. Ora, bobagens. Ernesto se precipitou. Silvinha me falou qualquer coisa sobre uma carta anônima. Existe essa carta anônima, Dr. Borges. Aqui a tem. O senhor Ernesto não poderia deixar de avisar as autoridades. Deixe-me ver. Ernesto lhe contou tudo, não é? Imagino que sim. Aqueles acidentes passados, a fatalidade que me persegue. Já fiz algumas investigações sobre tais acidentes e não gostei do aspecto das coisas. As mortes de seus antigos noivos, senhorita, poderiam ter sido causadas, todas elas, pelo mesmo agente. Não é possível. O senhor não quer dizer Quem sabe, Silvinha? Também acho muito estranho aqueles casos. Penso que a senhorita também admite a hipótese de crimes premeditados. Não chegaria a esse ponto, mas... É estranho, né? Realmente é estranho. Este bilhete anônimo é assustador. 3 já morreram de amor. Você pode ser o 4º. Mas isso não será uma brincadeira? Na minha opinião, não se trata de uma brincadeira. Existe qualquer coisa errada naqueles casos. Vamos ver agora se descobrimos alguma prova que nos leve até o culpado. Senhorita Silvia. Sim. Pode me relatar de maneira sucinta como ocorreu o suicídio de seu primeiro noivo? Eu preferia não falar nisso, inspetor. Maria Luísa... Sim, querida, deixe que eu conto. Foi há 9 anos, inspetor. Nós morávamos então nas Laranjeiras e o noivo de Silvinha num hotel da cidade. Na noite de 18 de agosto, um mês antes da data marcada para o casamento, a Leonor suicidou-se no quarto com um tiro de revólver. Quem foi a última pessoa a ver o rapaz com vida? Não sei. Penso que foi Silvinha, não foi? Eu? Não, Maria Luísa. Não visitei a Leonor naquele dia. Eu creio que... Eu estou chegando nesse momento e eu acho que posso esclarecer esse detalhe. Eu fui a última pessoa a ver a Leonor com vida. Entre, Teixeira, entre. Este é o Dr. Rosendo Teixeira, procurador da Silvinha. Inspetor Nogueira, do Departamento de Polícia Judiciária. Muito prazer. Mas o que aconteceu afinal? Por que estão desenterrando velhos defuntos? Eu encarreguei o inspetor de investigar as mortes dos antigos noivos de Silvinha, Dr. Teixeira. Eu próprio estou ameaçado, de maneira que eu preciso me proteger. Eu recebi um bilhete anônimo. Só a polícia poderá descobrir quem foi o autor. E é o que faremos tão cedo quanto possível. Mas então, Dr. Teixeira, o senhor foi a última pessoa a ver o senhor Leonor com vida? Olha, eu acho que sim. Eu visitei no hotel às 9 horas da noite do dia 18 de agosto. O tiro foi ouvido pelos hóspedes às 11h30, depois que eu já estava muito longe do local. E por ocasião do assalto ao segundo noivo da senhorita Silvia? Nessa ocasião, inspetor, qualquer um de nós poderia ser o assaltante. A verdade é que todos estávamos em São Paulo quando Otávio Amorim perdeu a vida. É verdade. O Dr. Borges tinha ido passar 3 dias conosco, pois eu me sentia muito esgotada dos nervos. E Teixeira também estava em minha casa de visita. A senhorita tinha um álibi, eu sei. E os outros? Bom, eu estava em casa quando mataram Otávio. Era uma noite chuvosa. Silvinha tinha ido visitar uns amigos que foram as testemunhas de seu álibi. Quando a Maria Luísa e o Dr. Teixeira... Nós também estávamos em casa, Dr. Borges. Eu até me deitei mais cedo. Sim, eu me lembro disso, sim. Naquela noite, por sinal, eu tomei uma tremenda bebedeira. Fiquei incapacitado de me locomover. Mas tudo isso foi investigado pela polícia paulista na ocasião. Investigaram também os bens de Silvinha, pensando que eu poderia ter interesse em que ela não se casasse. Tolices. Eu sou o responsável pelas transações comerciais feitas com os depósitos bancários de Silvinha. E todos os negócios são claros e honestos. Você sempre foi um bom advogado e um ótimo procurador. Papai tinha toda a confiança em você. Há 20 anos que você é nosso advogado. Obrigado, Silvinha. E quanto à intoxicação do senhor Arsênio numa boate de Copacabana? O que poderão me dizer a respeito? Arsênio foi intoxicado com carne estragada, inspetor. Não deixa de ser um envenenamento, mas não acredito que um de nós... Poderia ter sido arsênico, estricnina ou fósforo.
Há uma série imensa de venenos, cuja ação se assemelha à da tomaína. Não, inspetor, eu não posso acreditar numa coisa tão horrível. Eu estive naquela malfadada ceia e garanto que ninguém envenenou a comida. Eu também comi o filé exatamente igual ao do Arsênio. Bom, a menos que... Exatamente, Dr. Borges. A menos que o veneno fosse posto na hora. Isso seria horrível. Temos que estudar todas as possibilidades. Dá licença, patroa. Vim trazer o café. Ótimo, Georgina. Que cafezinho. Chega na horinha. Já conhece a empregada de Silvinha, inspetor? É uma espécie de governanta. Sim, já vi eu chegar. Eu também aceito um pouco de café. Tome, inspetor. Esta xícara é para o senhor. Obrigado. Desculpe, eu sou canhota. Estou vendo, Georgina. A propósito, você não sabe nada a respeito dos acidentes ocorridos com os antigos noivos de sua patroa? Não, senhor inspetor, eu não sei de nada. Olha, quando mataram o senhor Otávio em São Paulo, ainda tentei fazer vir a dona Silvinha. É melhor não falar nisso, Georgina. Se o Dr. Borges afirma que não saiu de casa naquela noite... Pois é, o doutor disse que é. Por isso eu achei estranho. O que foi que você achou estranho? Bom, naquela noite estava chovendo, sabe? E eu reparei que o capote do Dr. Borges, do cabide, estava todo molhado. No entanto, ele chegou em casa antes da chuva e disse que não saiu mais depois disso. Bom, eu disse e repito. Se o meu capote andou lá fora naquela noite, não era eu quem estava dentro dele. Há muito tempo que isso aconteceu e agora é impossível obtermos evidências. Bom, antes de me retirar para a casa do Sr. Ernesto, eu gostaria de lhes pedir um outro favor. Pois não, inspetor. Penso que todos estamos dispostos a colaborar com a polícia. Nesse caso, peço que escrevam uma frase nestes papéis aqui, e assinem o documento. Todos, inclusive Georgina. Desculpe, inspetor, mas eu não sei escrever. Eu sou analfabeta. Quanto a nós, claro que escreveremos o que o senhor quiser. Apenas isto. Cuidado. 3 já morreram de amor. Você pode ser o 4. Eu também devo escrever isso, inspetor? Sim, Sr. Ernesto. O senhor também deve escrever. E agora, Sr. Ernesto, estamos a sós, vamos estudar esses papéis e confrontar as letras com as do seu bilhete anônimo. Ninguém consegue, nunca, disfarçar a letra a ponto de não ser reconhecida diante de um exame apurado. Eu tenho aqui uma lente. O senhor pensa que foi o assassino dos outros noivos de Silvia que... Ainda não sei, Sr. Ernesto, mas é possível que sim. Vamos ver. Quem será? Com licença, eu vou abrir. Pois não? O inspetor ainda está aqui. Eu dei uma fugida sem Silvia saber para vir revelar uma coisa aí. É, senhorita Maria Luísa. Ainda estou aqui. Inspetor, eu compreendi porque o senhor nos pediu para escrever aquela frase no papel. Quer descobrir o autor do bilhete anônimo, não é? Pois muito bem, não precisa perder tempo. Acredito que o senhor acabasse descobrindo o autor da brincadeira, mas... Foi a senhorita quem escreveu o bilhete, não foi? Foi sim, inspetor. Fui eu quem escreveu a carta anônima. O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Ameaça Anônima. Fui eu quem escreveu o bilhete, inspetor. Quando soube que Ernesto ia se casar com Silvia, fiquei pensando naqueles casos anteriores em que os noivos de minha amiga morreram em circunstâncias tão misteriosas. Então, como já andava desconfiada de alguma coisa, decidi prevenir Ernesto indiretamente. Compreendo, senhorita. Seu intuito foi prevenir seu primo contra uma cilada. Exatamente. Eu não quero dizer que suspeito dos assassinatos, mas acho muito estranho essas coincidências. Então eu avisei Ernesto com um bilhete anônimo para que ele tomasse as suas providências. Mas nunca esperou que eu chamasse a polícia. Eu confesso que não. Mas foi melhor assim. Você estará protegido e, no caso de teimar em casar-se com Silvia... Claro que me casarei, Maria Luísa.
Se você pretendia afastar-me de Silvinha... Não, Ernesto. Não foi essa a minha intenção. Eu adoro Silvinha. Somos amigas de infância. E sempre desejei o melhor para ela. Se ela gosta de você e você a ama, só poderia abençoar o casamento. Não sou eu quem está sofrendo com o noivado de vocês. Na sua opinião, quem está sofrendo? O Dr. Teixeira, claro. Aquele velho não se enxerga. Com que então esse advogado... Sim, pode ser. Pode ser esse o motivo dos assassinatos. Motivo dos assassinatos? Sim, Sr. Ernesto. Alguém que tenta impedir a todo custo o casamento da senhorita Silvia. Aliás, esse é o único motivo plausível. Cada vez que a moça se prepara para casar, perdendo a sua condição civil de mulher solteira, o noivo é vítima de um acidente. E por isso a senhorita Silvia ainda continua sem marido. Doutor Teixeira, hein? Sabe-se lá, inspetor. Pode muito bem ser que, afinal de contas, os depósitos bancários de Silvinha não estejam tão intactos como o seu procurador quer fazer crer. Claro, Ernesto. Aquele velho cínico pode muito bem ser o autor de todos os crimes. Bem, de qualquer maneira, contra tudo e contra todos, no sábado eu me casarei com aquela que amo. Ouviu, Maria Luísa? Pode dizer isso ao doutor Teixeira. Sente-se, doutor Teixeira. Obrigado. Pedi-lhe que viesse até o meu gabinete para esclarecer um pequeno detalhe. E qual é o detalhe? Eu penso que lhe disse tudo que sabia. A respeito das suas relações com a senhorita Silvia Monteiro. Disseram-me que o senhor não é apenas seu procurador financeiro. Quem lhe disse isso mentiu. Eu imagino que tenha sido intriga de Maria Luísa. Aquela solteirona vive desconfiando de tudo e de todos. Na verdade, inspetor, eu gosto de Silvinha. Eu gosto dela desde que ela era uma criança, mas eu nunca lhe dei a entender. Olha, você pensa que eu faria mal a algum noivo dela por ciúmes? Não, inspetor. Eu juro que não. Eu sei que é ridículo pensar que algum dia Silvinha pudesse gostar de mim. Sou muito mais velho do que ela, mas... No entanto, o senhor não acha que Ernesto também está ameaçado de morte? Aquele bilhete anônimo é ameaçador. E quem o escreveu deve ser o assassino. Foi Maria Luísa, não foi? Sim, foi a senhorita Maria Luísa. Mas isso não quer dizer necessariamente que seja ela a assassina. Pode ter desconfiado de alguma coisa e tentado prevenir o primo. Mas o senhor acredita nisso? Não sei. Olha, eu se fosse o assassino... Não preveniria a sua próxima vítima. Não é lógico? Não, a menos que eu não quisesse matar o rapaz e sim apenas assustá-lo. Fazer com que ele abandonasse a ideia de casamento. E que interesse teria a senhorita Maria Luísa em evitar o casamento de sua amiga com o senhor Ernesto? Eu confesso que o senhor não pode provar. Eu acho que o senhor tem razão, inspetor. São apenas suposições. Mas o senhor pensa que Ernesto sofrerá algum acidente antes do casamento? Tem motivos para crer que sim. Mas nós estamos prevenidos. E 2 homens prevenidos valem por 4. Eu tenho um detetive morando na casa do senhor Ernesto. Enquanto Carlinhos estiver lá, são mínimas as possibilidades de um acidente. Tem razão. Ernesto está bem vigiado. Eu já reparei nisso e faltam apenas 2 dias para o casamento. Depois de amanhã, senhor Teixeira, assistiremos ao enlace matrimonial. Espero que o senhor compareça. Mas claro, inspetor. Aliás, eu sou o padrinho da noiva e o Dr. Borges é o padrinho do noivo. Silvia e Ernesto casarão na igreja da Gávea e logo após embarcarão para a Argentina em lua de mel. Bom, isso se até lá não acontecer outra tragédia igual às outras. Tudo bem, meu amor? Felizmente passamos a semana sem maiores sustos. Agora eu não acredito que aconteça mais nada. Eu não estou assim tão confiante, Silvinha. Pelo sim, pelo não, eu continuo vigiado pelo detetive Carlinhos. Mas eu tenho a impressão de que Maria Luísa exagerou seus temores ao escrever aquele bilhete. Todos estão vendo mistérios onde não existe nada. Meus noivos morreram porque Deus assim quis. Mas você não, meu amor. Você é diferente. Olha a hora. Eu tenho que ir com o Dr. Teixeira até o registro civil. Até amanhã, querido. O casamento civil será às 11 horas. Eu passarei pela Fortaleza de carro para pegar você. Até amanhã, meu bem.
E continue se cuidando, viu? Eu não me perdoaria se também lhe acontecesse alguma desgraça. Ele já foi? Já, Maria Luísa. Foi ao registro civil com o Dr. Teixeira. Graças a Deus, seus temores eram infundados. Ninguém ameaça Ernesto. Mas eu confesso que desconfio de tudo e de todos. Parece que estamos cercados de traidores. Eu não confio em ninguém. As mortes daqueles rapazes... Eu também as achei estranhas. Mas foi fatalidade. Com Ernesto é diferente. Não há razões para que ele morra. Nem pensar nisso. Você gosta muito dele, não é verdade? Muito, Maria Luísa. Ernesto é um bom rapaz. Eu não digo isso por ser meu primo, mas ele merece você. Maria Luísa, você está triste? É um choque para mim privar-me de você. Mas se é para o seu bem, para a sua felicidade, não chegarei ao ponto de pensar como o Dr. Borges. Ele acha que, devido às ameaças que pesam sobre Ernesto, você devia ser a primeira a evitar o casamento. Eu não tenho receio de ameaças. Eu e Ernesto já estamos ligados para a vida e para a morte. E ninguém ousará nos separar. Aqui, espiando, não é? Desculpe, doutor, eu não estava espiando, não. Tá vendo, Silvia? Sua empregada continua com a mesma mania de espiar pelo buraco da fechadura. Desculpe, patroa, mas o Dr. Borges se enganou. Eu estava espanando a sala. Tá bem. Georgina, pode ir. Sim, senhora. Todo mundo anda tão esquisito. Como se já não houvesse mais confiança nessa casa. Então, Silvia, o que é que vocês me contam? Alguma novidade? Não, Dr. Borges. Felizmente não aconteceu nada. Pelo menos com o Ernesto. Ele saiu daqui agora mesmo. E você, Maria Luísa, precipitou-se ao escrever aquele bilhete. E você, Silvinha, está assustada, né? O senhor acha que eu devia suspender o casamento? Bom, pelo menos devia adiá-lo, né? Sabe-se lá. Não custa nada vocês aguentarem mais alguns meses de noivado, né? Não, Dr. Borges. Eu e Ernesto vamos nos casar amanhã. Aconteça o que acontecer, casaremos amanhã e embarcaremos em seguida para Buenos Aires. Aconteça o que acontecer? Sim, senhor. Esta é a nossa última palavra. Inspetor? Não. Trago uma notícia que merece ser investigada. Mas o que é que você está fazendo aqui, Carlinhos? Relaxou a vigilância sobre o senhor Ernesto Rodrigues? Não, eu deixei 2 agentes tomando conta do rapaz. Estou chegando da Polícia Central. Imagine o senhor que eles prenderam um conhecido assaltante de bancos, o famoso professor, e o sujeito acaba de confessar uma coisa terrível. Diz o professor que ontem fabricou uma bomba relógio a mando de um cliente e que o tal cliente lhe falou vagamente sobre o assassinato de um homem que não deve casar. Sou o inspetor Nogueira, professor. Repita-me o que disse ao delegado. A respeito da bomba relógio? Bem... Que história é essa de bomba relógio? Eu não costumo dizer os nomes dos meus clientes, inspetor. Eu tenho muitos amigos e procuro servi-los a todos. Acontece que há dias eu fui procurado por uma pessoa bem vestida, tipo granfino, que me propôs um negócio. Precisava de uma bomba relógio. Bem, o papai é perito nesses mecanismos, de maneira que... O senhor sabe como é, né? Fabriquei a bomba e expliquei a maneira de usar. Bem, mas agora estou arrependido. O negócio está feito e eu recebi a grana. Mas eu não quero ter um assassinato na consciência. E parece que a tal pessoa estava muito interessada em liquidar um rapaz que não deve se casar. Eu pensei então que a polícia podia investigar todos os casamentos que estão na bica e evitar o crime. Sim, é o que vamos fazer. É o que vamos fazer se tivermos tempo para isso. Que horas são, Carlinhos? 5 horas, chefe. Ainda temos tempo. O casamento do senhor Ernesto com a senhorita Silvia está marcado para as 6 horas. Vamos correndo para a igrejinha da Gávea.
Chegamos a tempo, Carlinhos. Nada aconteceu, pelo menos na igreja. Vamos cumprimentar os noivos? O casamento já foi realizado. Obrigada, hein? Obrigada. Parabéns, minha filha. Que Deus a proteja. Parabéns, Ernesto. Tome conta de Silvia, hein? Não deixe que nada... Obrigado, Maria Luísa. Obrigado, doutor Teixeira. Parabéns, parabéns. Ernesto, querido, Sim. vamos para o aeroporto conforme combinamos? Sim, claro. O automóvel está à nossa espera. Nem nós iremos com vocês. Nós vamos até o aeroporto. Claro, vamos todos juntos. Onde estão as malas? As malas. Bom, pode deixar que eu me encarrego das malas. Vamos, doutor Borges. Eu ajudarei. Muito bem. Pronto, Ernesto. Que bom. Aqui estão as malas. Vou levá-las para o balcão. Vamos, doutor Borges. Chovia, meu amor. Querido, como eu estou feliz. Georgina, já que você também veio em embarque, você poderia me ajudar as malas aqui? Sim, senhor, estou indo. Pode ir, Georgina, fique descansada que eu não embarcaria sem me despedir de você, hein? Eu sinto mais que a senhora, patroa. Eu nunca mais arranjaria uma casa assim. Depois de tanto... Mas quem disse que nós vamos despedir Georgina, querida? Ela pode ficar conosco, mesmo agora que estamos casados. Posso mesmo, seu Ernesto? Muito obrigado. Eu estou tão nervosa. Depressa, onde estão as malas? Georgina, agora é tarde. As malas já estão a caminho do avião. Agora não adianta mais nada. Aí vem eles de volta. Vamos ao Hotel Toilette, Maria Luísa. Eu quero retocar a pintura antes de embarcar. Tem razão. Agora não adianta mais nada. O alto-falante já nos chamou, somos os últimos. Silvinha já embarcou, Ernesto. Pensou que você já tivesse ido, despediu-se e embarcou. Então já vou, pessoal. Até a volta, hein? Adeus, rapaz. Felicidades, boa viagem, hein? Venha, senhor Ernesto. Eu vou com o senhor até o avião. Pronto. O avião já é apenas um ponto escuro no horizonte. Bom, vamos embora, minha gente. Um momento, doutor Borges. O que houve? Antes de nos separarmos, eu gostaria de lhes dizer 2 palavras. Sim, doutor Teixeira. Diz respeito a todos aqueles que gostavam da senhorita Silvia Monteiro. Atualmente, senhora Ernesto Rodrigues. O casal de noivos agora já não corre perigo. Mas esse perigo existiu. Como? Então é verdade? Sim, dona Maria Luísa. A senhorita não errou quando avisou Ernesto do perigo que corria. As 3 mortes anteriores na história dos noivados da senhorita Silvia foram assassinatos. E o assassino está aqui entre nós. Como é que é? Sim. A pessoa que arquitetou tudo está aqui nesse momento. Sabe Deus ocultando que espécie de pensamento? Na minha opinião, essa pessoa deve sofrer das faculdades mentais. Agora eu tenho provas do que afirmo. Há uma pessoa que não queria que a senhorita Silvia Monteiro se casasse, pois nutre por ela um ciúme doente. Aliás, muitos dos senhores sabiam que essa pessoa gostava da senhorita Silvia e sofria ante a ideia de vê-la casar. O casamento da senhorita Silvia seria o seu próprio abandono. Então essa pessoa evitou pelo crime os 3 casamentos anteriores e tentou evitar também esse último, mas não o conseguiu desta vez. Embora assustado, o senhor Ernesto persistiu na sua ideia, no que foi secundado pela noiva. E os 2 se casaram. Inspetor Nogueira! Inspetor! O que foi, Carlinhos? O que aconteceu? Ouviram o que disse o alto-falante do aeroporto? Não. Uma desgraça, inspetor. Um desastre. Meu Deus, o que foi? O avião? Sim, o avião no qual embarcaram os noivos acaba de cair sobre o mar. Não há sobrevivente. Caiu e afundou. Que horror! Que horror! Parece que houve uma explosão a bordo.
Alguma coisa partiu o avião em dois. Não. Era como se fosse uma bomba. Uma bomba relógio. Mas que absurdo, inspetor. O senhor não tem provas. Já usaram processos semelhantes, Dr. Borges? Não é possível. Mas que coisa... Olhem quem vem ali. Silvinha, graças a Deus. Ela não embarcou. O que aconteceu, inspetor? Onde está Ernesto? O que aconteceu? O que aconteceu, pergunto eu. Hã? Todos nós julgamos que a senhorita tivesse embarcado naquele avião. Eu não sei como foi, mas eu fiquei presa no toalete. Eu gritei e ninguém me ouviu. Só agora que me soltaram. Deus, e Ernesto partiu sozinho? O pobre rapaz está morto. Não é possível. Seu esposo não está morto. Eu tive tempo de retirar a bomba relógio da bagagem sem que o Dr. Borges visse. Carlinhos deu-nos uma falsa notícia apenas para confundir o culpado. Agora não tem mais dúvidas sobre a identidade dele. O que significa isso? Por que esses detetives não me deixaram embarcar? Eu estou preso por acaso? Não, Sr. Ernesto, não está preso. Está apenas detido. Detido? Eu? Por quê? Quiseram evitar seu embarque porque imaginavam que sua noiva também não embarcara. A pessoa que colocou a bomba relógio na mala para despedaçar o avião e todos os passageiros não iria deixar que a sua querida Silvinha morresse também. Então foi ela? Sim, foi ela quem me trancou no toalete. E depois nos disse que a senhora tinha embarcado. Não é verdade, Maria Luísa? Como foi que descobriu? Como foi? Há muito que eu sabia que a culpada só poderia ser você. Mas preferi provocar esta cena e ouvir a confissão de seus próprios lábios. Sim, fui eu. Eu não podia suportar a ideia de ver Silvinha casada. Aí tem os senhores o motivo do crime. Digno de um psicanalista. Quanto ao fato de eu já suspeitar de Maria Luísa, é evidente. Não me refiro apenas à circunstância de ela ter escrito aquele bilhete anônimo, assustando o Sr. Ernesto. Basta uma ligeira análise dos 3 assassinatos anteriores para se verificar que apenas Maria Luísa poderia tê-los cometido. Mas como assim, inspetor? Qualquer um de nós? Não, Dr. Teixeira, não. Logo de saída cheguei à conclusão de que todos os homicídios tinham sido perpetrados pela mesma pessoa. Compreendo. A única pessoa que esteve presente aos 3 crimes... A única pessoa que esteve presente aos 3 crimes foi a senhorita Maria Luísa, amiga íntima de Dona Silvia. Por isso, eu sempre desconfiei dela. Acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Ameaça Anônima. Tomaram parte os seguintes artistas: Ernesto Wilson Marcos, Inspetor Nogueira Carlos Leão, Silvia Carmen Sheila, Detetive Laio Júnior, Maria Luísa Nelly Amaral, Dr. Borges Orlando Melo, Teixeira Gracindo Júnior, Georgina Célia de Castro, Professor Geraldo Cruz. Locução de Aurélio de Andrade, contra-regra de Geraldo Cruz, com controle técnico de Sebastião Araújo. Sonoplastia de José Marques, com ensaios de Carlos Leão. Direção de Rádio Teatro Josefa Luz e supervisão de Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério.